Como cristãos, precisamos compreender que a nossa vida não é vivida como queremos, mas como Deus deseja. A vida cristã é uma batalha. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago a você um texto do Teomídia Blog, feito pelo professor, escritor de livros e pastor João Eduardo Cruz, que tem como título Vida Cristã, Vivendo como Deus Deseja. A identidade do autor da carta aos Hebreus é desconhecida, mas o seu objetivo é bem claro: admoestar os irmãos que vieram do judaísmo a não abandonarem a fé cristã e a compreenderem como viver uma vida cristã conforme a vontade de Deus. Provavelmente, o autor escreveu a carta durante a perseguição aos cristãos sob o reinado do imperador Nero, por volta de 64 depois de Cristo, um período de extrema dificuldade. A carta aos Hebreus menciona a angústia que esses irmãos experimentaram, que o imperador Cláudio tornou mais intensas a partir da sua ordem de expulsar os judeus de Roma, no ano 49 depois de Cristo. Vamos ver um pedaço dessa carta aos Hebreus, que diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de ser iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Hebreus, capítulo 10, versos 32 a 34. O contexto aqui é o de sofrimento e perseguição. Um trecho significativo da epístola nos relembra a importância de um viver cristão autêntico, especialmente em tempos áridos. Continue a carta. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maltratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que é que alguém me pode fazer? Hebreus, capítulo 13, de 1 a 6. A vida cristã é vivida com amor fraternal, como na própria carta aos Hebreus diz: seja constante o amor fraternal. Hebreus 13, 1. O autor dessa exortação pareceu perceber que, diante da perseguição, os cristãos poderiam ser tentados a adotar uma postura individualista. No entanto, para aqueles que seguem Jesus, a conduta de cada um por si não é aceitável. O grande mandamento, conforme Jesus ensinou, deve ser sempre o norteador da vida cristã. O amor fraternal constante e genuíno é uma evidência da atuação do Espírito Santo em nós. Muitos acreditam ser difícil amar os outros quando não se sentem amados. Há alguma verdade nisso, mas o equívoco está em pensar que necessitamos do amor humano para amar. A própria Bíblia nos ensina um amor incondicional, alimentado pela certeza do amor de Deus. Condicionar o nosso amor ao dos outros é negar o compromisso cristão de amar independentemente das circunstâncias. Os crentes exercem esse amor fraternal como expressão de fé e de obediência, não apenas como um sentimento passageiro. Nos dias de hoje, propaga-se amplamente o individualismo, fazendo com que muitos crentes adotem a mentalidade de cada um cuide da sua vida. No entanto, amar significa servir.
embora o desejo de ser servido prevaleça na nossa sociedade caída. Como corpo de Cristo, devemos lutar contra essa tendência e nos importar, sim, genuinamente com a vida do próximo. Abrace a hospitalidade e a comunhão. A perseguição fez com que muitos daqueles irmãos perdessem suas casas, e aqueles que ainda tinham moradia precisavam acolher a esses. O autor da carta aos Hebreus faz referência a exemplos do passado, como Abraão e Ló, que acolheram anjos sem sequer saberem. A motivação aqui não é a expectativa de receber seres angelicais, mas a compreensão de que Deus pode usar qualquer hóspede para propósitos maiores. Continuando, em Hebreus, diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Hebreus 13, 2. Negar hospitalidade quando há recursos para oferecê-la é um sinal de mesquinharia. A hospitalidade também pode ser praticada na igreja, ao recebermos visitantes com carinho e atenção. Contudo, o individualismo atual muitas vezes impede até um simples cumprimento aos que chegam para adorar. Ser hospitaleiro é uma maneira de expressar gratidão a Deus, ofertando parte do que Ele nos deu. É uma oportunidade de louvor. O autor da carta aos Hebreus nos convoca a participarmos das dores dos que sofrem. Olha o que diz esta carta. Lembre-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos como se vocês mesmos fossem os maltratados. Hebreus 13, 3. Muitos irmãos estavam presos e sendo torturados por causa da fé. Esses irmãos não podiam ser esquecidos. Jesus menciona no julgamento final: estive na prisão e foste me visitar. Mateus 25, 36. A visita quando era possível, ou a oração quando não era, faziam lembrar daqueles que sofriam. Interceder por alguém é uma tarefa que demanda compaixão. E sentir o peso da dor do outro pode ser desafiador em uma cultura que preza tanto pela alegria e prazer. No entanto, se não conseguirmos nos conectar com o sofrimento dos nossos irmãos, o amor de Deus não está verdadeiramente em nós. Como corpo de Cristo, devemos partilhar nossos fardos, ajudando uns aos outros a suportar as dificuldades. O autor de Hebreus também reforça a importância da ética cristã no casamento, honrar o matrimônio. Ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. Hebreus 13, 4. Por outro lado, a infidelidade e a desonra ao casamento violam os preceitos de Deus. Atualmente, muitos crentes dissolvem seus casamentos por egoísmo, especialmente quando ambos se recusam a seguir o exemplo de amor sacrificial e o perdão recomendados pela Escritura. Assim, a fidelidade no casamento está diretamente relacionada à fidelidade de Deus. Apenas pelo temor do Senhor, um casal pode permanecer unido, superando as dificuldades e cumprindo seu papel conforme o plano divino. Não há espaço para avareza. Muitos daqueles irmãos haviam perdido seus bens ou aberto mão deles por amor a Cristo. O autor lembra que o cristão não deve deixar o desejo de acumular riquezas dominar sua vida. Ele considera a avareza um pecado grave, comparando-a à idolatria, pois leva a pessoa a confiar nos bens materiais em vez de confiar em Deus. Olha o que ele diz: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Hebreus 13, 5. Nos dias de hoje, muitos vivem a riqueza material como um sinal de bênção. No entanto, o apego excessivo aos bens pode levar à condenação. A prática regular da generosidade, por meio de ofertas, dízimos e esmolas, é um meio eficaz de combater a avareza. A verdadeira confiança do cristão deve estar sempre no Senhor, que nos sustenta. O amor fraternal, a hospitalidade, a compaixão pelos sofredores, a honra ao matrimônio e o desapego aos bens materiais são, portanto, alguns sinais que distinguem os cristãos. Ame seus irmãos como Cristo amou. Além disso,
Seja hospitaleiro, assim como Ele nos garantiu uma morada eterna. E além disso, lembre-se dos que sofrem e interceda por eles. Honre seu casamento como um projeto divino. Por fim, confie no Senhor, evitando que a avareza assuma o controle de sua vida. Esta foi a nossa meditação de hoje e aguardo você nesse mesmo local na semana que vem. E que Deus te abençoe muito.